Olá, paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda ao canal Mulheres como Girassol. O meu nome é Lígia e eu tive a oportunidade de assistir o filme Fé para o Impossível. E este filme, ele falou muito ao meu coração. Eu saí desidratada do cinema, porque ele conta uma história real, a história da pastora Renê Murdock, que aconteceu em 2012, quando ela caminhava pelo calçadão do Rio de Janeiro e ali ela foi atacada por um morador de rua com golpes na cabeça, levando ela ali a um traumatismo craniano. E chegando ao hospital, o marido dela, o pastor Felipe, ele recebeu um diagnóstico de que ela teria apenas 1% de vida e que possivelmente ela não passaria daquela noite. E aqui, com essa história, nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida. E a primeira lição, como o próprio nome do filme diz, é a fé. Em Hebreus 11:1, a palavra do Senhor diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não vêm. E diante daquele diagnóstico de 1%, o filme relata que o esposo, o pastor Felipe, ele agradeceu a Deus por este 1%. E ali ele viu uma oportunidade de Deus agir, uma oportunidade de que o Senhor pudesse operar o milagre na vida da pastora Renê. E a fé, ela é isso. A fé é nós crermos no sobrenatural. É crermos naquilo que os nossos olhos não podem ver. É crer em circunstâncias que nós não vemos, que não é palpável. É crer no sobrenatural. É quando o mundo, as situações, as condições dizem que nada vai dar certo. É crer que Deus pode operar neste 1%, aonde os médicos não acreditam, aonde a ciência não acredita, mas crer que nós temos um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que operou milagres aqui, quando Ele esteve no nosso meio, Ele é o mesmo que opera milagres hoje. E a segunda lição que nós aprendemos é a oração. No livro de Mateus, no capítulo 21, Mateus 21, deixa eu pegar aqui, Mateus 21, 22, a palavra diz: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A palavra do Senhor, ela possui cerca de 370 versículos falando sobre oração. O próprio Jesus, quando esteve em nosso meio, ele nos deixou uma grande lição do quanto nós devemos orar, do quanto nós devemos buscar a presença de Deus nas nossas vidas, termos um relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Pai. Jesus, mesmo sendo Deus, ele passava horas orando, ele passava horas tendo tempo com Deus. E ele ensinava os seus discípulos a terem este mesmo comportamento, a terem esta mesma disciplina, porque oração, ela é disciplina. Nós precisamos nos disciplinar a ter este tempo com o Senhor. E ali, diante daquela tragédia, diante de todos os medos, de todas as angústias, de todas as tristezas, o pastor Felipe se levantou em oração, trazendo consigo a tua família, os teus filhos, trazendo uma comunidade, uma igreja, e ali ele teve um posicionamento de fé,
aonde ele falou: eu quero que esta história ela se espalhe por todo o mundo, para que tenha uma multidão, um batalhão de pessoas orando pela cura, orando pelo mesmo propósito, porque eu creio que o Senhor há de ouvir a oração do teu povo. E assim o Senhor se fez presente, e assim o Senhor, dia após dia, foi operando o milagre na vida da pastora Renê. E aquele diagnóstico de 1% de vida, ele foi melhorando, ele foi aumentando dia após dia. Ela foi submetida, se eu não me engano, a 6 cirurgias no seu crânio. Ela teve, inclusive, uma parte do crânio que teve que ser retirada. E ela ficou com a cabeça amacetada, né? Porque parte do crânio, realmente aqui da massa craniana, foi retirada. Mas mesmo assim, diante de alguns diagnósticos, ela tá melhorando, mas ela pode não voltar à consciência, ela pode voltar e viver num estado vegetativo, mas o Senhor, ele foi ouvindo o clamor, ele foi ouvindo a oração daquele povo, e ele foi agindo nos detalhes, e ele foi curando, e ele foi penetrando nos corações, e não só a pastora Renê foi curada, mas nós vemos ali a cura do pastor Felipe, a cura dos filhos, a cura de toda uma comunidade. E aqui, já entrando no a terceira lição, que é a transformação em meio ao caos. E aqui em Tiago 1, 2 e 4, a palavra do Senhor, ela diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Aquela família, ela era uma família comum, ela era uma família como a minha, como a sua, e tinha problemas e vivia lutas, dificuldades no seu dia a dia. E ali tinha um adolescente que estava vivendo ali naquele momento de confusão, naquele momento onde não sabia quem de fato ele era, se as coisas que ele ouvia estavam certas ou não estavam certas, desacreditando de tudo que ele ouvia, e a sua fé estava abalada naquele momento. Nós vimos também um pai que se mostrava um verdadeiro homem de ferro, talvez, um homem que não podia demonstrar as suas emoções, não podia demonstrar o seu medo, não podia baixar a guarda em nenhum momento, e naquele momento de luta, naquele momento de dificuldade, ele queria que os seus filhos reagissem assim como ele vinha reagindo. Né? Tem uma parte do filme que chamou muito minha atenção, porque ele fala para o filho não chorar, o filho mais novo, que deveria ter em torno de uns 8 anos, não chora, não é para você chorar, eu não quero ver você chorando. Amados, nós precisamos chorar. Jesus chorou diante da morte de Lázaro, e nós precisamos chorar, porque quando nós choramos, nós colocamos para fora todos os nossos medos, as nossas angústias, e isso traz cura para nossa alma. E aqui nós vemos aquela família sendo transformada em meio ao caos. Porque quando a Renê se levantou em 29 dias, uma pessoa que tinha 1% de vida, se levantou do leito de hospital e teve alta, foi para sua casa com 28 dias. Claro que ali ela teve que passar por várias terapias, teve que passar por todo um processo, mas depois de 1 ano, ela já estava perfeita, sem nenhuma lesão, sem nenhuma sequela. E ali nós vemos uma cura, não somente de um traumatismo craniano, mas nós vemos a cura de uma família. Porque o Senhor, quando Ele entra, quando nós abrimos espaço, Ele entra para fazer a obra completa nas nossas vidas. E por fim, a última lição que eu quero trazer aqui foi o perdão. E aqui em Efésios 4:32, a palavra do Senhor diz:
Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aqui, no final do filme, uma parte emocionante também, quando a Renê vai ali à comunidade, vai ali à igreja, ela sobe naquele altar e ela coloca ali, ela declara o seu perdão sobre a vida daquele morador de rua, que era doente, que era uma pessoa doente, ele não fez por mal. E ela pede para que todos também o perdoassem. E assim é como o Senhor faz conosco. O Senhor nos pede todos os dias para nós perdoarmos o nosso próximo. E isso me lembra muito a história de José, que mesmo sendo vendido, mesmo sendo rejeitado ali pelos seus irmãos, quando ele tem um encontro real com a sua família, ele declara que o perdão dele sobre a vida dos irmãos, dizendo que ele via tudo aquilo como uma permissão de Deus para que ele pudesse chegar aonde ele chegou. O perdão, ele é um ato de amor, de compaixão e misericórdia, e que devemos perdoar, assim como Jesus perdoou. E por fim, eu quero deixar aqui Tiago 5,15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão-lhes perdoados. Que essa palavra, ela possa falar grandemente ao seu coração. Assim como aquele filme falou ao meu coração, assim como aquele filme me trouxe essas revelações, me trouxe essas lições. E se você tiver a oportunidade, assista a esse filme. Certamente o Senhor falará grandemente ao seu coração e curará as suas feridas. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, deixe aqui um comentário em nome de Jesus. Que Deus abençoe.